já está lá, um jovem bonito, maravilhoso, 1,98 m, bochecha rosada, lábios carnudos, parece o Olivier, aquele menino francês, casado, aquele parecido com ele. Tatuado? Tatuadaço. A entrevista de hoje do Bem Amigos é com ele, uma das vozes mais marcantes e que marcou a infância de muita gente. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, e amigo, haja coração, vem pra cá, Rod Rossi! Boa tarde, senhores. Não sabia que a gente ia ter até Galvão dos caras aí. Aqui tem de tudo, Rod. Boa tarde, seja bem-vindo ao Boa da Punk. Prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado, prazer estar aqui. Que demais. Ô, Rod, como você marcou a infância de muita gente, né, com as vozes aí do Dragon Ball e dos Cavaleiros do Zodíaco também, dá uma palhinha pra gente pra começar a entrevista? Começa já. Tá no estúdio. Já de cara, sim. Já de cara. Cavaleiros tinha Faça elevar cosmo no seu coração. Essa música foi herdada, né? Eu peguei a segunda geração dela. A minha primeira foi do Reino de Atena, que foi o Lost Canvas aí. Que demais. Que doido. Enfim, Dragon Ball teve um monte também agora. Estamos aí com o Dragon Ball Super. Dragon Ball também, Super. Né? O Z foi você que fez também, o Z? O Z não, cara. Z eu era muito novinho ainda. Eu peguei o Dragon Ball Kai, que é quase o Z. O Dragon Ball Kai é uma versão resumida do Z. Aí tiveram músicas novas, aí eu fiz as músicas. Olha aí. E aí de lá pra cá eu nunca parei mais. Foi sempre no Dragon Ball. E como que você descobriu, assim, essa voz que imita, né? Essa dublagem? Como é que você descobriu realmente essa linha? Como é que foi essa história? Começar com os animes, na verdade, foi meio coincidência. Eu já tava buscando, né, esse caminho das bandas e tudo, assim, até que me deu esse estalo. Eu já sou fã, né, de Cavaleiros há muito tempo, Dragon Ball também, assistia sempre. E aí pintou uma notícia desmentindo uma suposta dublagem das músicas que teria sido exibida no Japão e tal. Aí falaram, não, ainda não começou a dublagem, o estúdio já tá iniciando produção, mas ainda não é só boato e tal. Falei, opa, então é tudo que eu precisava ouvir, né? Não fizeram ainda, vamos ver como é que vai ser. Aí pronto, fui entrando em contato com distribuição, com os próprios estúdios de dublagem, fã-clube, tudo, fui galgando o caminho aí até que rolou. E aí uma puxou a outra, né? O Cavaleiros puxou o Dragon Ball, que puxou o Cavaleiros de novo, que puxou a turnê do In Concert, que foi uma coisa um pouco maior aí, juntando todos os Cavaleiros, que veio depois do Dragon Ball o Super, e aí... Suter, ó, já. Alô, Bruno Suter. Bruno Suter, ele tava aqui com a gente. Aí. Falar em Bruno Suter. Mesmo? Falar em Bruno Suter, pelo que eu vi, né, da tua pegada ali das músicas do Dragon Ball, você tem meio uma veia heavy metal, e tem que ser, né? Você curte? Cara, eu sou nascido e criado, né, aqui no Rio, né, a gente tinha um reduto heavy metal e tudo, né, então vim de lá, né, e o Cavaleiros com certeza me projetou, né, pro Brasil e tudo, alguma coisa ou outra fora do Brasil, mas a escolinha sempre foi ali no heavy metal, no hard rock e tudo, né. O que me foi muito útil, porque as músicas são muito nessa pegada, né, bem heavy metal, bem rock and roll, né, bastante energia. E você teve banda? Tenho até hoje, né? Em dezembro aí, tô saindo com o Angra, né? O Angra? Olha aí. Vou colar aí neles pra uma turnezinha agora em dezembro. Que demais. Vamos fazendo a abertura aí. E de 17 pra cá, né? Quando eu fiz o meu primeiro álbum solo, né? Autoral, lançado e tudo. E eu tive o prazer aí de contar, né, com o Felipe e Marcelo na formação, né, fizemos um monte de turnê e tal. Então, vamos seguindo até hoje, assim, não tem a frequência que eu gostaria, mas a gente com certeza fez bastante coisa. E com certeza, se você é amigo do pessoal do Angra, do Xamã também, né, com certeza, os Mariucci, o nosso saudoso André, né, que pra mim é incrível, nunca mais teremos. Aí o último palco do André, eu tava lá, né, a gente tava tocando junto. Inclusive, foi tipo 5 dias antes, infelizmente, dele falecer. Uma perda. Mas aí a gente tem aí agora o Alírio carregando a tocha, né? Carregando adiante uma responsa grande, né? Mas que o cara tá levando. Que demais. E o Angra vai estar aqui em Curitiba, né?
Eles prometeram. Eles né? prometeram estar em Prometeram Curitiba. um Então, show, é. se eles estiverem por aqui, você Venha. também vem, né, Rod? Provavelmente, se eles forem eu vou. Olha só que legal. Então já fica o convite também pra você vir aqui no Boa da Pan ao vivo, bater um papo com a gente. E como você tem essa veia, né, do heavy metal e tudo mais, quais são as suas influências na música? Ah, isso é uma pergunta, eu vou tomar tarde de vocês aqui, Opa. porque eu gosto de pensar, quem não gosta, né, de pensar assim, as minhas influências são música boa, mas é Sim. sempre subjetivo, né? Eu não tenho muita limitação de estilo, assim, claro, tem os grandes cantores, os grandes vocalistas, né, Bruce Dickinson, o Dio, Coverdale, né, esses caras que a gente cresceu ouvindo e tudo, né, o Angra é inegável, né, pra mim, lógico, eu cresci ouvindo. Mas aí a gente começa a descobrir umas coisas fora, né, da bolha, né, fora do nicho. E eu tô ouvindo muito música brasileira hoje em dia. Muito mesmo, assim. Sério? Então, muita coisa de Milton Nascimento, tô numa vibe, assim, até quase de pesquisa, né? De voltar a compor, voltar, assim, tipo, quero ter umas referências um pouco mais... Já passei agora de um momento 100% Tom Jobim, assim, quase aquela coisa de rabbit hole, sabe? Que você começa a pesquisar todo tipo de detalhe que você encontra e, enfim, passei um tempo nisso, assim, mas... Influência eu acho que vem de todos os... A gente nem percebe, né? Vem, às vezes a gente tá vendo TV, às vezes a gente tá ouvindo a Boa da Pan e pinta alguma sacada assim, aí acabou, uma coisa leva a outra. É bem vem. isso. Tudo é muito rico de detalhes, né? É só a gente saber observar melhor ali e a gente consegue captar muita coisa. Tinha aquele menino do projeto Vantage e também do Edguy, Tobias Summit, né? Esse também, eu acho que tem uma voz que é absurda, não? Você já teve contato com o Tobias? Já fez alguma coisa? Tobias andava sempre por aí com o Angra, né? Então, no mesmo show desse último do André, o Avantasia tava tocando também. Foi na tá mesma noite em São brincando, meu Paulo, Deus no do Espaço céu. das Américas. Foi a gente, o Xamã e o Avantasia. Com bastante gente. Veio o Geoff Tate, veio... com eles é sempre, né? Um exército, né? Que viaja junto. Então, eu gosto muito mesmo das coisas que ele faz. O Ed Guy, durante muito tempo, foi... mesmo depois de eu ter, de repente, saturado um pouquinho do estilo, o Ed Guy foi uma das bandas, assim, poucas que ficou comigo sempre. E o Avantasia, eu acho, tem coisas, assim, que eu caio pra trás. Eu acabei de ouvir algumas coisas novas, assim, que meu Deus do céu. É bom, né? Como esse cara consegue fazer umas coisas enormes, né? Eu acho ele um compositor muito, muito talentoso, de verdade. Gosto muito dele. Tobias Summit. Mas que legal. E tem mais alguns animes, desenhos animados que a gente possa encontrar a sua voz, além de Dragon Ball, o Cavaleiros, quem mais? Tem. A gente tem agora o Fairy Tail, que tá pra ser lançado, né, aqui oficialmente no Brasil. Já teve um flerte aí com a TV aberta, uma emissora que, infelizmente, aí acabou saindo do ar. Mas a gente tá fazendo a trilha do Fairy Tail 100% aqui no Brasil, que foi uma coisa que isso não é feito há muito tempo. Nossa, que legal. A gente tá regravando todo o instrumental aqui, com músicos brasileiros, né? Os mesmos arranjos do Japão, mas com músicos brasileiros. E já temos aí 2 temporadas prontas, já tem bastante música. E a série me dá trabalho nesse sentido de música, porque a cada 12 episódios muda música de abertura e encerramento. Então a gente vai ter bastante música até o final dos trabalho. 328 episódios. 328? Caraca! Então você vai Mais trabalhar 2 filmes. muito. Mais 2 filmes. Você tá doido. Caraca, Tá Rod. trabalhando que não acaba mais. E você faz essas gravações aí nesse estúdio que você tá? Aqui eu tô na minha casa, esse aqui é o sua casa. meu home studio, depende, durante a pandemia, lógico, né, a gente teve que desenvolver essa coisa mais Se adaptar, do remoto, né, isso, mas varia muito, sabe, eu acho que o próximo passo pra mim, nessa série em especial, na verdade agora eu quero fazer o contrário, eu quero juntar todo mundo, a gente ficou tanto tempo longe, né, agora Sim. eu tô nessa vibe de vamos todo mundo junto. É bem E isso. vai ser um certo desafio, porque uma dessas músicas aí tem uma escola de samba que eu não sei como é que eu vou fazer. Meu Deus, Gente. esse é um desafio, como diz o Felipão. Exatamente, um desafio muito grande mesmo. O senador Álvaro Dias está aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre colega Rod Ross,
que tanto fez e tanto faz pelo país, assim como eu, quando estou ainda como senador, estou fazendo. Infelizmente, o povo não entendeu nossa proposta. Eu gostaria de perguntar ao Rod se você já recebeu muito convite para fazer jingle de campanha, porque eu acredito que... E recusou, fez, porque deve te procurar, né? Há muitos anos, olha, a gente tá falando de uns 20 anos atrás aí, viu? Eu trabalhava com uma produtora, na verdade, que essa época de eleição, assim, começou a pintar umas coisas. Eu não me aproximei muito, não, te confesso que eu tenho um pouco de alergia, tá? Mas a galera tava ali bem focada nisso, assim. Eram umas coisas esquisitas que apareciam às vezes, né? Nem sempre a gente tava muito dentro da nossa zona de conforto. Mas assim, eu se bem me lembro, cara, eu cheguei a gravar alguma coisa assim, viu? Não vou saber te dizer nem pro quê, nem pra quem, nem... Enfim, muito menos. Eu fiquei imaginando uma música, por exemplo, posso pressentir o perigo e o caos, e agora vamos saber em quem votar. Ó. Olha só. Você se surpreenderia com a quantidade de vezes que as pessoas buscam as músicas de animes pra fazer essas paródias de... Você tá brincando? De político. É muito Juro, procurado, então. Rapaz. É muita coisa. Não, assim, os caras pegam e fazem, né? Mas não... Eu já cheguei... Agora que você falou, eu cheguei a ser procurado, assim, por um cidadão aí. Já tem uns anos, acho que lá pra 2000 e quanto isso deve ter sido? Me lembro não, mas foi agora mais recente, foi mais pra cá. Mas que eu falei, não é minha praia. Melhor não, essas não coisas, quero me envolver. Prefiro... Ô, Rod, Melhor desenho mesmo. Ô, Rod, e fala pra galera, assim, porque assim, tem gente que às vezes quer entrar nesse mundo, né? Não tem muito, não sabe por onde começar. Você falou que você tá no Rio, né? Você mora no Rio, então não sei como é que é a facilidade do mercado, tudo, mas como é que é pra galera, assim, pô, eu queria entrar nesse meio, acho difícil, por onde eu começo, tem que fazer um curso, como é que é? Esse meio de dublagem, De você dublagem, quer dizer, isso. né? Vamos lá, a parte musical da dublagem, você não tem muito pré-requisito, você precisa ter sua preparação, você precisa mostrar resultado e você precisa entrar no circuito de alguma forma. Tudo isso é um networking, né? Os estúdios precisam te conhecer, tirando o que a gente vem fazendo hoje em dia, né, com a empresa que eu represento aqui no Brasil, tem sido um pouco mais raro você ver os estúdios de dublagem trabalharem as músicas. Tem vários motivos, né? Mais um licenciamento lá no Japão, tem um certo desembaraço que precisa acontecer lá. Mas os estúdios precisam conhecer você, os diretores musicais dos respectivos estúdios precisam conhecer. Então é sempre legal, assim, não tem tanta uma exigibilidade assim de como é que eu digo, esses pré-requisitos que para os atores em dublagem isso sim é necessário. Então sempre networking, e digo mais assim, o YouTube revela muito talento hoje em dia. A gente vê que já tem uma geração inteira de fãs que começaram a se profissionalizar, ou começaram a se desenvolver artisticamente e começaram a encontrar um holofote no YouTube. Então é sempre um bom ponto de partida. Agora, para atores é diferente, né? O ator ele precisa já ter um curso mesmo, né? de artes cênicas concluído, aí você vai receber a sua documentação, que a gente popularmente chama DRT, né? Sim. Mas que o DRT é a sigla para Delegacia Regional do Trabalho, nada a ver. Mas é um certificado que o ator recebe, atestando que ele está preparado para aquilo. E aí, esse ator vai se especializar em dublagem. É outra coisa, Sim. tá? Você precisa ter essa habilidade desenvolvida, porque definitivamente é muito diferente do que você encontra no teatro, do que você vai encontrar, enfim. A interpretação vai estar toda ali na voz, né? 100%. Você precisa colocar voz numa cara que já tá lá. E é um mercado promissor? Eu acho que sim, a gente tem experimentado um certo boom ultimamente, né? Com a pandemia, teve uma demanda grande de conteúdo, né? Nas plataformas e tudo. Então, eu tenho visto, assim, com a Artworks, a gente tem um início no Brasil ainda com o estúdio digital, né? Com algumas produções em dublagem. Foi uma coisa que até ano passado era razoavelmente novidade pra mim também, né? Mas de lá pra cá a gente vê que tem muita demanda, em especial esse pessoal de anime, né?
que é muito ligado. Fã de anime, ele é apaixonado por dublagem. Sim. Então até um nível de exigência maior, né, pra gente, né, de ter que entregar um trabalho que você pode ter certeza que vai ser microanalisado. Né? Cada vírgula vai ser analisada. Eles vão analisar todos os fatos, até, né, o que vocês estão fazendo agora com 300 e poucos episódios também, com certeza a galera vai dar aquela checada. E olha só, recebendo o Rod Rossi aqui na hora boa do seu rádio, ele que é cantor, dublador, um talento em pessoa. E olha só, já a gente continua aqui com esse bate-papo, mas antes, quero dizer pra você que o que é bom não precisa ser caro, viu? Nas lojas MM você consegue mobiliar toda a sua casa do seu jeito, com preços e condições incríveis. Tem móveis modulados com a melhor opção aí pra você que quer otimizar espaços da sua casa, ter peças inteligentes e funcionais também e criar ambientes personalizados. Então escolha as lojas MM para ter seus móveis modulados e conte com uma praticidade e conforto de receber tudo sob medida e padrão de qualidade para garantir a máxima durabilidade também, que é muito importante. Só quem tem móveis no nome pode oferecer móveis na medida do seu jeito para você montar a casa com modulados exatamente como você precisa e como você sempre sonhou. Então solicite um orçamento sem compromisso, tá? E você vai se surpreender com um preço baixo e a facilidade de compras nas lojas MM. São mais de 200 lojas e uma bem pertinho de você. Nas lojas MM é tudo do seu jeito, nossa parceira aqui no Boa da Pan. E Rod, você também dá aula de canto, é isso? O quê? Eu passei muitos anos focado nisso, sim. Que legal. Com escolas de música, né? Com aulas particulares. Eu acho que todo mundo que vive de música acaba tendo que fazer isso, porque é um complemento, lógico, né? Com certeza, e isso foi uma coisa que particularmente eu sempre gostei bastante, assim. Apesar de ser, a gente encontra de tudo, né? Tem o aluno que é mais dedicado, e aí você vê o cara se desenvolvendo e tal. Você tem aquele cara que não quer nada, né? Só tá ali, mas né? Ele tá ali. Em especial com voz, assim, que é muito 100% físico, né? 100% muscular, é o seu corpo, é o seu instrumento. Então você precisa manter a academia em dia. E tem aluno que é preguiçoso, que quer abrir a boca só sair cantando e tal, ou ansioso, quer chegar rápido, né, no resultado. Mas durante bastante tempo, até que eu comecei a ficar bem sem tempo de fazer as coisas, de receber mais gente e tudo, né, e a empresa a Artworks começou a me tomar mais tempo, e agora voltando a viajar, voltando a tocar, né, e tudo. Então eu acabei filmando, né, um curso, seguindo aí o caminho, né, timidamente ainda, mas seguindo o caminho do Felipe, do Marcelo, né, que já tem essa estrada boa aí com os cursos online deles, né? Sim. Eu falei, quer saber, eu vou fazer aqui uma lista de exercícios e vou adicionando coisas. Eu tenho uma pilha de roteiros aqui de aulas que eu preciso filmar, mas não consegui tempo ainda pra complementar, mas tá lá e tá... Todos os meses ali tem uma rapaziada nova chegando. Isso é muito legal, porque quem gosta sente essa necessidade, né? Sim. De ter um bom profissional pra te ensinar ali e tudo mais, então a procura deve ser mesmo muito grande. Aqui da bancada, mais tem uma pergunta que eu queria fazer pro Rod, é o seguinte, a versão, né? Geralmente esses desenhos, a maioria é japonês, acredito eu, né? É isso? É Japão? A maioria é japonês. Do anime, o desenho japonês, ele recebe esse título, né? De anime. Tem certas coisas desse mercado que a gente não pode confundir. Anime é anime, desenho é desenho. Olha fantasia, fantasia, cosplay é cosplay. A gente tem que ter essa... Não é no mesmo balaio, né? Não tá no mesmo balaio. Mas aí a versão que você tem que fazer pro Brasil aqui, é ao pé da letra ou você pode substituir? Cara, porque a musicalidade acho que tem que ser a mesma, né? Tipo, agora a letra você pode mexer ou não? Tem que ser direcionado. Como que funciona? Porque deve ser um desafio muito grande, né? É um pouquinho de tudo, na verdade. É um meio termo, porque você tem uma obra, essa obra já existe, né? Já existe um autor que tem ali, nas entrelinhas, ele tem uma mensagem que precisa ser respeitada. Aquela série tem uma essência que precisa ser respeitada. Mas, em contrapartida, a maneira dos japoneses se comunicarem isso, né? É muito diferente da nossa aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Isso se repetiu, tá? Ao longo dessas, 20 e tantas músicas aí, 20 e tantas produções foram lançadas aí nesses últimos anos. Logo de cara, teve uma balada chama Laços de Flor, que talvez seja meu xodózinho, assim, até hoje. Quando eu recebi a música, eu fiquei
muito apreensivo, porque era uma letra muito pesada, sabe? Uma música que fala de saudade, fala até de uma coisa meio nostálgica, assim, de ter saudade do passado, o tempo que compartilharam juntos e tal. Mas a maneira do japonês comunicar isso é meio pesado, sabe? É uma coisa meio... que pra eles faz todo sentido e eles não levam talvez pra esse lado. Mas aqui no Brasil não tem como. A gente fala da mesma coisa usando palavras diferentes e usando certos... até um tom um pouco diferente em termos de letra. Aí você tem que criar essa versão brasileira, né? A gente recebe a tradução. Essa tradução nunca vai ser... nunca vai funcionar musicalmente, né? Ela é a tradução literal. E aí a gente precisa adaptar isso depois, ou seja, você pega aquela mensagem e você traz para o seu universo aqui do Brasil, né? Como é que o público conseguiria entender o que o autor japonês quer dizer nesse momento? E aí tem que ter um certo jogo de cintura, às vezes você move as coisas de lugar, você tira uma linha que estava aqui, joga ela para baixo, puxa ela de baixo para cima, as ideias começam a se mover até que você chega naquela versão final ali, que tem que ter pé e cabeça, né, pra fazer sentido aqui. E de vez em quando tem umas pegadinhas, né? Porque no Japão eles botam um monte de passagem em inglês, às vezes, né, no meio da letra. Então, pra dar aquela enganada. Pois é, do nada entra. Essa última do Dragon Ball tem um I can get no satisfaction no meio da letra, assim. Imagine. E aí, certas coisas mantém, certas coisas não mantém. Isso varia sempre de quem tá adaptando, de quem tá fazendo. E ajuda a conhecer a série também, né? Eu sempre tento assistir. Ultimamente eu tenho ficado com bem menos tempo pra fazer isso, mas eu sempre tento assistir pra saber o que eu tô falando, né? As músicas são ligadas a alguma coisa da série, tem alguma coisa na história que conecta, que tem alguma sacada, assim. Cavaleiros o tempo todo tinha algum espaço pra botar um Me Dê Sua Força Pegasus, ou alguma coisa que vinha da série, assim, que abria um espaço, opa, daqui eu tô enxergando. Não, isso faz total diferença, né? Você entender o que você tá explicando, o que você tá falando ali, né? Pra você poder interpretar também, ter toda essa vivência. Recebendo o Rod Rossi aqui na hora boa do seu rádio. Ele que é cantor, é dublador, tem aí novidades, né? Com a música, junto com o Angra. Tomara que você venha a Curitiba, Rod, então já tá super convidado, né? E o Rod falou uma verdade, né? A música do Jasper, eu até tava vendo, né? Come on, boy, to watch the shuro koro. É isso aí. Tipo, olha, o Zico tá ligado. Tá muito doido isso, né? Muito louco. Tem direto, cara. Tem direto. Colocam, Eu né? acho que os japoneses, eles têm essa ideia, assim, de que é rebuscado, né? De repente usar De que misturar, as palavras em inglês. Muito e tem doido. sempre. Doideira, né, cara? Doideira demais. Rod, a gente quer agradecer demais sua participação, essa resenha aqui com a gente nessa tarde de sexta. Imagina, eu que agradeço por me receber. Valeu. Prazer, cara. Muito legal, muito bom te conhecer. Incrível o trabalho dele. Beijo, Rod. Obrigada. Valeu. Prazer Beijos. é todo Tchau, nosso. tchau. Rod Rossi aqui na hora boa do seu rádio.